Ferramentas manuais, mais antigas que o próprio homem, feitas de rochas lascadas e aço incandescente. Hoje, ferramentas manuais em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Ferramenta, uma palavra, 10 letras. Uma palavra simples que tem ligação com todas as realizações humanas, com um número incontável de objetos e até mesmo com a nossa própria evolução. Olá, eu sou Ron Hazelton. Bem-vindo à bancada de serviço. Quando eu era pequeno, eu brincava na oficina do meu pai. As ferramentas eram como brinquedos para mim e meu irmão. Passávamos muitas horas fazendo carrinhos de corrida com caixas de sabão. E hoje eu ajudo pessoas do país todo com serviços domésticos do tipo faça você mesmo. Eu sempre gostei muito de ver como algumas famílias realmente gostam de usar ferramentas para tornarem suas vidas melhor. Bom, isso não devia me surpreender. As ferramentas têm sido uma parte vital da experiência humana. 12 de dezembro de 1998, os astronautas Jerry Ross e James Newman desembarcam do ônibus espacial Endeavour. Seu destino é Unity, a parte da Estação Espacial Internacional instalada recentemente pelos Estados Unidos. A 400 quilômetros acima da Terra, Ross e Newman fixam uma caixa de ferramentas espaciais ao Unity. Dentro tem mais de 50 ferramentas manuais, chaves inglesas, catracas e prensas que serão usadas em pelo menos 150 futuras missões até terminar a construção da estação espacial. Essas ferramentas são similares às usadas em terra, com algumas diferenças. Os cabos são mais largos, já que as volumosas luvas dos astronautas dificultam pegar objetos pequenos. E o mais importante, cada ferramenta tem um anel que permite prendê-la ao traje do astronauta para ela não sair flutuando. As ferramentas estão construindo um futuro no espaço, exatamente como construíram a civilização humana aqui na Terra. Estas foram as primeiras ferramentas. Pedras lascadas que têm pelo menos 2,5 milhões de anos. Mais antigas que a própria espécie humana. Na verdade, é possível que a fabricação de ferramentas tenha ajudado a humanidade a progredir. Our brains, the type of teeth we have, the sophistication in our hands, is all directly related to this 2.5 million year legacy of natural selection for tool use. Um casal de antropólogos, Nicholas Stout e Kat Schick, veem um elo entre a fabricação de ferramenta e a evolução humana. It really does seem that tools have made us what we are, that it transformed us from a rather insignificant-looking bipedal ape-like creature on the African landscape into living in the kind of world that we live in today. Os primeiros ferramenteiros apareceram no mínimo há 3 gerações de humanos. Entre eles inclui-se a espécie chamada Homo habilis. Isto significa o homem hábil. Abus vivia na África Oriental e tinha cerca de 1 metro de altura. Inicialmente um herbívoro, ele tinha dentes grandes para moer as plantas. Seu cérebro tinha 1/3 do tamanho do cérebro de hoje. Mas era grande o suficiente para ele saber que se batesse uma pedra na outra, ele criaria uma ferramenta de corte com um fio cortante. Some people see these very earliest stone tools and they say, well, how do you really know these aren't just naturally broken rocks? How do you know they're really artifacts produced by ancient humans? I could find something like this in my backyard. And my answer to that is, if you can really find something like this in your backyard, you probably have an archaeological site, because rocks don't break like this in nature. You can see patterning there. You can see intent on the part of the makers on what they're doing. Schick e Stout demonstraram como o Homo habilis usou estas ferramentas para virar carnívoro, e ele só comia carne de animais que tinham morrido de causa natural. Hoje é uma gazela adquirida de um zoológico.
Eles começavam friccionando as pedras do mesmo jeito que os hábeis teriam feito. Quando obtinham uma borda afiada, eles iam trabalhar. Como era difícil abater um animal grande e em movimento com uma ferramenta deste tamanho, o Homo habilis procurava carniça em vez de caçar. Mas esta habilidade de comer rapidamente os animais antes que as hienas chegassem, deu a eles uma nova fonte de alimento. Um elemento vital para a sua sobrevivência e evolução. Além de fazer ferramentas, o Homo habilis usou pedras como substitutos de martelos e bigornas para quebrar nozes e ossos de animais. You normally try to do it in a way where you're creating a crack that goes down the long axis of the bone rather than straight across. Dentro dos ossos, eles encontravam uma excelente fonte de proteína, o tutano. Then you can open it up easily and remove the marrow, which is essentially a tube of food. Mais do que obter uma boa refeição, a habilidade dos nossos ancestrais de manipular as ferramentas pode ter sido responsável pela evolução deles. And I don't think it's an accident that starting right after the origins of stone tools, we start seeing the first evidence of brain expansion, the first evidence of a decrease in the size of teeth through time as well. So you don't need these massive jaws and massive teeth to process food because you're using tools to do that instead. It frees you from your biological heritage. You can supplement your biology by the use of technology. As ferramentas de pedras continuariam lentamente a evoluir com apenas alguns avanços. Primeiro, há 1,5 milhão de anos, surgiram as primeiras ferramentas maiores e mais chatas. Elas tinham uma borda cortante e eram chamadas de machados manuais. Daí, cerca de 500 mil de anos atrás, as ferramentas diminuíram de novo, mas eram muito mais refinadas e tinham bordas serrilhadas. Poderíamos chamá-las de facas de churrasco da Idade da Pedra. Quando completou-se a evolução dos seres humanos, 100 mil anos atrás, eles dividiam a Terra com os neandertais, de testa proeminente. Foi nesta época que aconteceu um dos maiores avanços da tecnologia de ferramentas, o uso da ferramenta mista. Amarrando uma ferramenta, uma pedra, a outra ferramenta, uma madeira, criando uma ferramenta mais forte. Há 6.500 anos terminou a Idade da Pedra e a fabricação de ferramentas mudou dramaticamente. Os mesopotâmios que habitavam o Jordão e Israel fizeram uma importante descoberta. Quando certas rochas coloridas eram aquecidas a ponto de se desintegrarem, obtinha-se um produto maleável, o cobre. O cobre podia ser moldado e esculpido. Ao esfriar, ficava mais forte que a pedra. It wasn't hard to figure out, once they were able to get these funny colored rocks to melt in a very hot fire, and out came this stuff that they could use to make swords and axe heads and things of that nature. It wasn't very far behind that they could use, that they started using the copper for everything, including saws and so forth. Quando os primeiros candidatos do faça você mesmo, os egípcios, começaram a construir as pirâmides, cerca de 5.000 anos atrás, muitas ferramentas de hoje já eram usadas. Enquanto malhos de madeira e martelos de pedras eram usados na construção das pirâmides, os ferreiros egípcios usavam tanto o cobre quanto o bronze na manufatura de serrotes, talhadeiras, furadeiras manuais e uma machadinha parecida com um enxó. Por volta de 1100 a.C., descobriu-se que um mineral chamado hematita podia produzir um metal ainda mais forte, ferro. Mas para tanto ele tinha que ser aquecido a mais de 500 graus. Para fazer isso, atiçava-se o fogo com oxigênio para aumentar a sua temperatura. O ferro foi o principal material usado nas ferramentas, do Império Romano até o século XIX. Quando voltarmos, você conhecerá o rei das ferramentas.
Os carpinteiros voluntários do Habitat pela Humanidade constroem casas no mundo todo para famílias carentes. Frequentemente são auxiliados pelo presidente Jimmy Carter e sua esposa Rosalind. Os Carters dedicaram muito dos seus anos pós-Casa Branca a este trabalho. Mas, seja você um ex-líder mundial ou um balconista, provavelmente você já pôs ou extraiu um prego sem pensar muito na ferramenta que usou. Você nem sabia que o martelo é o rei das ferramentas. It reminds me of something a poet said, "By hammer in hand all the arts do stand." And I think that alludes to why people would call the hammer the king of tools. If you think of creation as forging something, pounding something out, it really evokes the image of a basic hammer. And all throughout history we see just dozens and dozens of different variations on the basic hammer. O martelo tem sido usado para construir nossas casas, amaciar nossa carne e até testar nossa saúde. Mas nenhum é tão comum quanto o martelo com garra. Esta ferramenta é muito antiga. Aliás, ele pode ter sido usado por um líder mundial que viveu muito antes que Jimmy Carter, como Júlio César. Estas cabeças de martelo com garra foram forjadas durante o Império Romano há mais de 2000 anos. Este tipo de martelo durava séculos. Só havia uma coisa de errado com ele: a cabeça voava longe. Essa dificuldade para fixá-la torturou os fabricantes de martelos até o século XIX. Now this hammer was fashioned very much after the Roman style, which was the very deep arc to the back and the claw so that nails could be pulled. This is not a Roman hammer. This is about early 18th century. The head itself had a hole that was perfectly straight and the head would fall off many times, and what they did was try to improve that by putting a strap forged right to the actual head itself, one on either side. Cabeças de martelo com tiras eram comuns no século XVIII, mas elas não resolviam o problema. As tiras eram muito finas para aguentar as pancadas. Elas se partiam e a cabeça voava longe. Foi só em 1840 que um ferreiro de Nova York, David Maydell, achou a solução. Ele se inspirou no desenho de outra ferramenta antiga, o enxó. Um enxó é uma ferramenta para alisar a madeira que data da época dos egípcios, usada por artesãos até hoje. Maydell, que costumava consertar os martelos dos carpinteiros locais, notou que o enxó tinha um encaixe profundo, onde a lâmina entrava no cabo. Ele adaptou esse conceito ao martelo e fez um martelo com um encaixe grande. O encaixe mais profundo foi vital para fixar a cabeça do martelo. Other carpenters discovered these hammers, and all of a sudden, David Maydell wasn't just a small-town blacksmith any longer. He was in the hammer production business, and that's what he did. Interestingly enough, he never patented his design for the adze socket for the hammer, and it's something that I'm sure he lived to regret, because I'm sure he could have died a wealthy man instead of a humble hammer maker. Através dos séculos, o martelo assumiu várias formas e desenhos interessantes. Durante a época colonial, ferramentas de ferro eram raras na América, uma vez que os ingleses não as exportavam para os seus expatriados rebeldes. Então, quando não havia ferro disponível, um tronco de árvore tornava-se um eficiente martelo. Totalmente diferente é esse martelo doméstico da era vitoriana. O aço niquelado era usado para dar uma aparência delicada a essas ferramentas incrivelmente ornadas. Elas eram muito populares em lares suntuosos para quebrar nozes. Em 1902, George Voigt patenteou o martelo com garra dupla. A segunda garra dava mais apoio na extração de pregos. Mas como a garra inferior tinha que ser fundida separadamente, ela era fraca e quebrava com facilidade. Mettendorfer Strauss patenteou esse martelo cabeça de cabra em 1928.
Apesar de não ser uma ferramenta para serviços pesados, as longas abas eram boas para extrair pregos. O martelo foi um item promocional nas caixas de sabão Billy Boy durante a Depressão. Enquanto este martelo cabeça de peixe tem todo um charme que falta às ferramentas de hoje, os martelos modernos têm outras qualidades que os ferramenteiros do passado jamais teriam imaginado. I kind of seriously doubt if the average person looks at anything as simple as a hammer and realizes that the amount of work that has gone into every detail of that. Esta é uma das estações de desenvolvimento de martelos da fábrica de ferramentas Stanley, em New Britain, Connecticut. Esta combinação de sensores eletrônicos, tecnologia digital e força humana é usada para produzir um martelo que vai minimizar o impacto na mão, no pulso e no braço do usuário. Quando um músculo está em movimento, ele envia sinais elétricos. Estes sensores analisam esses sinais e mostram graficamente no computador o impacto de cada martelada. Esta preocupação com o impacto da ferramenta no corpo está resumida na nova palavra da indústria de ferramentas: ergonomia. Na prática, ergonomia significa usar a tecnologia para fabricar ferramentas que exijam um mínimo de esforço sem prejudicar o nosso corpo. A carpenter would swing a hammer all of his life, God knows how many thousands of times a day, and never realized that each one of those blows is slowly doing something to his body, because it wasn't like one accident. If he fell off the roof and broke his arm, he'd know that he broke his arm. But if after 20 years of swinging a hammer, he suddenly has trouble moving that arm, well, he's not going to be sure exactly what it was. But it probably was a cumulative trauma disorder. Testes de impacto mostraram à equipe da Stanley uma coisa interessante. Ondas de choque de um martelo normal se transmitem através do braço, de modo similar à vibração de um diapasão. Como o objetivo era achar um modo de neutralizar esta onda de choque, eles decidiram por um diapasão dentro do martelo e deixar que ele absorvesse o choque. Literally put a tuning fork into the handle of the hammer, and what it does is, as the vibration comes through the shaft, it goes into the tuning fork and vibrates it, and it absorbs the shock, and therefore it doesn't get into the arm and into the hand. Em 1998, o martelo de diapasão foi oficialmente denominado de Stanley Antivibração e entrou para a produção na fábrica de Shelbyville, no Tennessee. O antivibração começa como uma pequena barra roliça chamada lingote. O lingote entra num aquecedor por indução, com temperaturas que variam entre 1.200 e 1.260 graus Celsius. Em poucos segundos, o lingote incandescente sai de lá. Esse barulho altíssimo é o som da prensa de 1.300 toneladas que forja os lingotes em cabeças de martelo. Quatro tremendos golpes da prensa e instantaneamente o lingote tomou a forma não de uma, mas de duas cabeças de martelos. Our forging process is similar to what the blacksmith forging process was, say 100, 200 years ago. We do in 4 blows what a blacksmith probably used 100, 200 blows to do to form a hammerhead. Depois de forjado, ele recebe um detalhe importante. A face do martelo passa por uma máquina que produz um xadrez na superfície. That checker face is there to make sure that the hammer does not slip off the nails. Depois, as cabeças de martelo passam através de uma bateria de acabamentos nas estações de montagem. A primeira parada é no helicóptero. Aqui a face e a superfície circular em volta da face são polidas. Uma esteira leva as cabeças dos helicópteros para os robôs automatizados. Os robôs estão programados para polir cada uma das superfícies octogonais conectadas à cabeça.
Finalmente, seres humanos de verdade passam cada martelo nas polias para dar um acabamento geral. Em seguida, eles entram num recinto de aço. Lá dentro, eles passam sob a luz penetrante de um raio laser. É assim que a marca Stanley é gravada no martelo. Da estação do laser, as cabeças são penduradas em ganchos, onde recebem uma camada de verniz protetor e anticorrosivo. O verniz é aplicado por pistolas eletroestáticas. Como um ímã, esta tecnologia usa partículas carregadas eletricamente para pulverizar o verniz na ferramenta. Finalmente, o diapasão é inserido dentro da cabeça. Uma poderosa cola epóxi criada originalmente para a indústria aeroespacial é usada para fixar a conexão. Agora o cabo está pronto para ser colocado. O processo começa com esta caixa de pellets de policloreto de vinila, ou PVC. Os pellets são sugados da caixa por uma mangueira. Entram numa máquina de moldagem por injeção, onde são aquecidos até se liquefazerem, para serem moldados ao redor do cabo. Por fim, o antivibração está pronto para martelar o que for. Enquanto que o formato básico do antivibração remonta aos tempos dos romanos, seu desenho é futurista. A seguir veremos outra ferramenta da era romana que não só sobreviveu, mas é a mais popular entre os colecionadores. Pois é, não se enganem. Eu amo minhas ferramentas elétricas, mas devo admitir que há uma certa satisfação em realizar algo com uma ferramenta manual. E, para todos aqueles que são habilidosos ou que fazem por hobby, é uma coisa muito significativa poder restaurar e usar ferramentas antigas. Muitas ferramentas antigas eram feitas não apenas para durar, mas para serem bonitas. O escritor e moveleiro Shandor Nassalansky fotografou essas ferramentas para publicá-las nos seus livros, inclusive no A Arte da Ferramenta Fina. Ele destaca o valor das ferramentas antigas que falta às ferramentas atuais produzidas em massa. There's a really special delight in picking up a particularly well-made tool, one that just resonates when it's in your hands. It's no different really than picking up a guitar or a violin and making beautiful music. Para marceneiros como Shandor, poucas ferramentas evocam um senso tão grande de arte quanto a plaina manual. Essa ferramenta simples é usada para alisar e dar acabamento às superfícies. Outras variações podem criar relevos e sulcos e fazer vários outros serviços de marcenaria. A forma da ferramenta não muda há 2000 anos. Como o martelo de garra, ela foi primeira usada pelos romanos. Através da história, seu formato básico recebeu vários toques pessoais feitos por diferentes artesãos. Por causa disso, a plaina manual é a ferramenta mais popular entre os colecionadores. Sua invenção representou um avanço revolucionário nas ferramentas de precisão. Sua antecessora, o enxó, era eficiente para transformar toras em pranchas. Mas a plaina podia tirar fatias finas como papel da madeira, deixando um acabamento fino. A plaina é como um formão encaixado dentro de uma peça para dar mais controle, força e precisão. Como um sapato, a plaina manual tem uma sola, ou superfície achatada, que é deslizada sobre a madeira. Uma lâmina ajustável de ferro ou de aço sai por uma pequena fenda na sola. Simples, certo? Errado. It can be remarkably difficult to use. It takes quite a bit of know-how and technique to set up a hand plane properly and then to use it correctly to get a beautiful, smooth surface.
With a plain blade, you're actually going to slice through those wood fibers to get a nice, clean, smooth surface. So that blade has to be very, very sharp. And then the amount of the blade protruding beyond the sole has to be just right. That controls the degree of cut or the size or the thickness of the shaving that the plane's going to produce. And then there's the question of being able to create an even, smooth surface on the tabletop, which involves quite a bit of technique. Usar a plaina é uma arte tão precisa que o editor de uma revista de marcenaria produziu um vídeo inteiro só sobre esse assunto. Até seu modo de ficar em pé afeta o funcionamento da ferramenta. How does it feel? Are you comfortable? Yeah, it feels pretty good. It looks a little wide to me. Bring your legs a little bit closer together. A ironia de uma ferramenta de desenho tão simples ser tão complicada de se usar é uma das coisas que torna a plaina tão interessante. A plaina foi uma das primeiras ferramentas a levar o nome do ferramenteiro gravado nela, no começo de 1800. Esses homens não ganhavam a vida fazendo ferramentas. Ao contrário, faziam as próprias ferramentas para ganhar a vida. Eram homens que também se orgulhavam de suas ferramentas e frequentemente faziam delas verdadeiras obras de arte. Algumas eram feitas com materiais raros como jacarandá, marfim e ébano. Algumas eram singulares. Plainas de outras partes do mundo refletem certos traços culturais ou princípios espirituais. As plainas japonesas, iguais a esta do colecionador Kurtz Bowden, nunca são empurradas, são puxadas. Puxar a plaina em direção ao corpo reflete a filosofia japonesa de trazer tudo para o centro. O espírito da madeira vem para o marceneiro em vez de ser levado para longe. Dos milhares de artesãos que fizeram plainas, talvez o mais famoso tenha sido o fabricante americano de armário Leonard Bailey. Por volta de 1850, Bailey desenvolveu várias melhorias que continuam incorporadas às plainas atuais. As mais importantes são um ajustador de maior precisão e um mecanismo melhor de fixação da lâmina. Em 1879, a empresa de Bailey, junto com suas várias patentes, foi comprada por uma das promissoras fábricas de ferramentas da era industrial, a Stanley. A Stanley ainda fabrica e vende as plainas Bailey hoje, mas a relação entre Leonard Bailey e a Stanley nem sempre foi cordial. His understanding was he got a certain percent of royalties for every plane made. Stanley wanted to make planes other than the ones designed by Leonard, and there got to be disputes about what Leonard's royalties were based on. Leonard Bailey deixou a Stanley em 1875 e começou a fazer uma nova linha de plainas. Ele as chamou de Victor e Defiance. Dizem que ele escolheu esses nomes para esnobar Stanley. A empresa de ferramentas não se abalou. Ela continuou fabricando a plaina Bailey original e ficou de olho nas novas plainas de Bailey. He was a good plane manufacturer. He had some very, very powerful patents. He was not a good businessman. He tried a couple of times and did not do well on his own. Antes de o século terminar, a Stanley adquiriu também as linhas Victor e Defiance, de Leonard Bailey, e continuou fabricando as duas plainas até 1950. Depois da reaquisição das suas plainas, Leonard deixou o ramo. Ele se mudou para Weatherfield, Connecticut, e tornou-se um projetista de prensa de sucesso. Mas ele deixou um nome que viverá para sempre, não só nos livros sobre ferramentas, mas nas prateleiras das lojas de ferramentas e marcenaria. Quando voltarmos, vamos saber por que é tão difícil encontrar serras antigas. Algumas das ferramentas mais raras do mundo podem ser achadas neste castelo de 7 andares em Doylestown, na Pensilvânia. Ele abriga o Museu Mercer. Formado em Direito pela Harvard,
Depois, um arqueólogo amador, Henry Mercer, completou o museu em 1916. Mercer achou que era importante preservar as ferramentas comuns usadas através da história. É aqui que o colecionador e escritor Herbert Keane demonstra como várias destas ferramentas foram feitas e usadas. The intrigue was, how in the world could you make anything out of such rudimentary objects such as these tools 100, 200 years ago? And how did they work? No Museu Mercer, somos lembrados de que as furadeiras sem fio não têm nada de novas. Na verdade, furadeiras sem fios existem desde a Idade da Pedra. As primeiras furadeiras simples varetas pontudas foram feitas há dezenas de milhares de anos. Esta furadeira americana de 2000 anos representou um salto tecnológico, porque tinha um item a mais. Neste caso, a ponta de uma flecha. Pouco tempo depois, alguém percebeu que enrolando a corda de um arco em volta da vareta tornava a furação menos cansativa e mais eficiente. Este sofisticado modelo, que data de 1800, faz a furadeira parecer prima do violino. Apesar de estas furadeiras serem bonitas de se olhar, elas não eram muito eficientes devido ao movimento de vai e volta. O progresso era muito lento. Esta furadeira medieval de peito resolvia este problema produzindo um movimento consistente. Mas, como demonstrado aqui, ela dependia do peso do usuário e tornava a perfuração um trabalho extenuante. Um dos melhores desenhos de furadeira surgiu por volta de 1500. O arco de pua deve ter sido inspirado na curva de um galho de árvore. Este arco de pua de 1800 foi usado num estaleiro e a sua precisão é evidente. This piece, being almost 200 years old and still has the precision of the fit, it clicks in by virtue of two end pieces that are shaped like the end of a clothespin. It will not come out under utmost pressure. Como as plainas manuais, alguns arcos de pua eram elaboradamente ornamentados, motivo de orgulho para seus fabricantes. Elas não eram apenas usadas pela indústria, mas pela medicina também. You look at some of the braces that collectors have on their shelves and you think, oh, well, here's a lovely little bit brace that maybe was used for more delicate drilling because it's only this big. And then the collector will say, actually, that's a surgeon's brace. And you realize that what it was used for was drilling holes in the skull. Com a Revolução Industrial, a técnica de perfuração avançou. Furadeiras parecidas com batedores de claras, mas que são capazes de fazerem serviços pesados. Brocas de bronze e niqueladas eram encaixadas num aparelho com manivela. O usuário jogava o peso do corpo em cima para aumentar o poder de perfuração. Enquanto é fácil achar furadeiras antigas e outras ferramentas em museus e coleções, serrotes antigos não é. They were entirely used up. In fact, a couple of craftsmen that I visited had only a couple of old handsaw handles that had been fitted with modern blades. They no longer had their original blades because they had been used up. Antes do século XII, lâminas de serras eram as ferramentas mais difíceis de se fazer. Criar uma com a combinação exata de dureza, resistência e flexibilidade era um desafio enfrentado apenas pelos metalúrgicos mais hábeis. E as repetidas afiações que o dono fazia desgastavam completamente as lâminas. Mas a maioria das lâminas quebrava ou entortava antes mesmo de chegar ao fim. Para trabalhos pesados como cortar lenha, 2 homens usavam um serrote de 2 cabos. Este foi usado pela primeira vez em 1700 e foi recriado por esses artesãos de Williamsburg. 3 troncos ou pranchas largas eram postas sobre um poço profundo. Um trabalhador ficava sobre o poço, enquanto o outro ficava dentro dele. O processo era feito no sentido vertical e não horizontal. A ideia era boa, contanto que o homem do buraco usasse chapéu para aparar a serragem.
A qualidade das lâminas melhorou no século XIX graças ao uso do aço. Em 1855, Henry Diston, um ferramenteiro da Filadélfia, criou a primeira fábrica para derreter aço da América. Ele construiu também uma máquina especial só para lâminas de serras. Elas desenrolavam tiras de metal, cortavam-nas no tamanho certo e fazia os dentes no fio da lâmina. The rolling mill went into operation around 1862. Americans were able to buy domestically made handsaws, and Diston became kind of the father of the handsaw in America, and Diston is still a brand name in America today. Variações da máquina de Henry Diston ainda são usadas hoje em dia na fabricação de lâminas de serras. Longas fitas de metal cortadas numa espessura de centésimos de polegadas serpenteiam em direção de prensas poderosas. Lá elas são cortadas no comprimento certo para ter o número desejado de dentes. Enquanto as lâminas e os cabos são produzidos por máquinas, a montagem ainda é feita manualmente na maioria das fábricas. Apesar de este aparelho dar novo significado à palavra serra elétrica, ele representa uma das maneiras de testar as serras. Esta máquina encontrada na fábrica da Stanley conta quantas serradas são necessárias para se cortar um pedaço de madeira. Uma combinação de engenhosidade, tecnologia e teste de qualidade resultaram numa geração de serras manuais que podem cortar quase tudo. A seguir, veja por que a Monkey Wrench, tradução literal chave macaco, tem esse nome. Dinsnell. Você quer um livro? Vá à biblioteca. Quer uma ferramenta? Vá à loja de material de construção. Mas se quiser um livro sobre lojas de material, então fale com Vince Stanton. Ele cresceu trabalhando na loja de seu pai e depois escreveu um livro sobre esses locais de reunião onde a conversa, os sons e os cheiros só nos lembram ferramentas. I think a hardware store has a definite smell and a definite sound. You come into a place and it's sort of got paint, and it's got burnt motor oil, and it's got sawdust and glue and all the things they do in here. And I guess if you had to encapsulate it in one word, it'd be the smell of work. And you also have the sounds of work. And sometimes the sounds of work can actually be cheerful as the people are talking, asking questions about how you do this, how you do that. How much am I going to owe you? Oh, today, about 32 cents. You're sort of all a part of a hardware store community, and the meetings seem to convene every Saturday morning. Durante grande parte do século XX, a loja de materiais de construção não era um lugar onde só se aprendia a usar as ferramentas, mas no caso de Stanton, era uma inspiração para aprender a história de cada uma delas. This is for serious work here. This thing weighs a lot, costs a lot too, $33.99. Ele ficou muito intrigado com uma ferramenta de encanador inventada por volta de 1850 que ficou conhecida como Monkey Wrench, tradução chave macaco. Aliás, o título do seu livro é Did Monkeys Invent the Monkey Wrench? You know, it'd be a great story if they did. Então, quem inventou? Segundo Stanton, Solomon Merrick tinha uma loja de máquinas em Springfield, Massachusetts, por volta de 1850. Um de seus funcionários, John White, trabalhava para melhorar uma ferramenta inglesa chamada chave de boca ajustável. Dizem que havia algo na aparência física de White que fez com que fosse apelidado de macaco. Sempre que alguém da loja precisava usar a chave que ele usava, they would say, "Hey, can I use Monkey's wrench?" And that's how the adjustable spanner wrench became to be known as the Monkey Wrench. Há outras histórias perdidas pelos corredores das lojas de ferramentas. Ninguém imaginaria que fazer uma ferramenta simples como uma pá tenha sido considerado um ato de traição, mas para um colono americano foi. The colonies really were originally just supposed to be a market for British goods. And there was a guy named John Ames who started making shovels in 1774, which meant that was an act of treason. Especificamente, Ames cometeu uma traição porque ele fazia pás de metal.
Durante a era colonialista, os ingleses proibiram a manufatura de ferramentas de metal e não as exportavam para as colônias. Então, homens ousados como Ames começaram a fabricar as próprias ferramentas. The British would only export wooden shovels to this country, so John Ames said that his metal shovels did damage to the earth, whereas the wooden shovels were damaged by the earth. When John Ames used to make these back in colonial days, he came up with two improvements. One was what's called the Ames bend. Before that, it was just straight up and down. And he figured that out because that made it a whole lot easier on people's backs with just that little bend. And also, he started tempering the blades, which made them thinner and more flexible and easier to go into the earth. Outro nome de ferramenta famoso nasceu durante a Revolução Industrial. Em 1843, Frederick Stanley abriu um negócio em New Britain, Connecticut, mas ele não fazia ferramentas. A manufatura Stanley de parafusos fazia parafusos de ferro e dobradiças. Stanley is sort of the name in hinges and hinge hardware, and the reason is because Stanley, when he started this company, I mean, lots of people were making hinges. His hinges were pretty much like everybody else's. He got the bright idea to package the screws in with the hinge. His took off. He became the name in hinges. Vender dobradiças e parafusos juntos em pacotes transparentes transformou Frederick Stanley em um homem muito rico. Isso também provocou o crescimento de uma das maiores empresas de ferramentas. Em 1920, a manufatura Stanley de parafusos fundiu-se com uma empresa cujo dono era primo distante de Frederick. A companhia Stanley de trenas e níveis começou vendendo níveis de bucho e marfim e réguas, antes de aumentar sua linha de produtos. A companhia cresceu rapidamente comprando patentes de ferramenteiros criativos autônomos, porém descapitalizados. A lot of these companies, they were very small, they didn't have the horsepower to sell the product, but they had a good idea and they had smart people. And Stanley made a number of acquisitions to get a hold of the product line and the patent protection, and in several cases the people behind that, so that they could continue working for Stanley. As patentes do fabricante de planas Leonard Bailey foram de longe a melhor aquisição que fizeram. Com outras aquisições, a Stanley começou a fabricar tudo quanto é ferramenta imaginável. Hoje, ferramentas produzidas em massa talvez não tenham a beleza ou individualidade das ferramentas antigas. Mas são maravilhas da tecnologia, inspiradas nos antigos ferramenteiros que tanto trabalharam para facilitar a vida. E, à medida que uma inovação como inserir um diapasão no cabo de um martelo é um passo para o futuro, esse gesto também nos liga ao nosso passado pré-histórico. Compartilhamos um traço humano importantíssimo com nossos ancestrais, os primeiros a fazerem ferramentas com pedras lascadas. Our desire and maybe even a drive to figure things out, figure how to do something better, figure how to alter something in order to make something work differently. I think that goes deep in our prehistoric past, that it has very, very deep roots. And now we've amplified it to the nth degree. Todos esses avanços tecnológicos incríveis não só tornaram mais fácil o uso das ferramentas, como nos proporcionaram mais tempo livre para empregarmos nas coisas que gostamos, como lidar com ferramentas. Este é Maravilhas Modernas. Eu sou Ron Hazelton.